Olá, bem-vindo às Sextas de Mistério. Eu sou Ed Van Fel, sua anfitriã nessa jornada ao bizarro. Hoje eu quero contar algumas histórias bem peculiares e discorrer sobre um tema que sempre me intrigou muito. A primeira vez que tive contato com esse tema foi através de um livro chamado O Impossível Acontece. Esse daqui eu tenho até hoje. E é um livro, como eu falei, da época do ciclo do livro, bons tempos, nunca tive tempo de ler. E ele fala sobre vários fenômenos bizarros e estranhos, incluindo a autocombustão espontânea, né? De onde provavelmente, aqui abrindo a página certinha, ai que medo, cinzas as cinzas. Então, as fotos são emblemáticas, as histórias também, e eu também acompanhei, descobri algumas coisas por este livro, que é mais recente, chamado O Homem Paranormal, Os Fatos e a Realidade da Parapsicologia, de George Spassky. Está aqui, da editora Mercúrio. Esse aqui, a organização é do Peter Booksmith, tá? Círculo do Livro. Então, você também encontra, claro, alguns fatos desses, mas ainda muito pontuais e muito espalhados na internet. Este fenômeno é a autocombustão espontânea, na qual alguém simplesmente se incendeia sem maiores motivos, de maneira misteriosa, reduzindo ossos a pó e sem que ninguém consiga descobrir como o fogo começa ou como ele termina. Em 1749, uma senhora de 80 anos foi encontrada pegando fogo pela sua camareira. Atraídos pelos gritos da camareira, os vizinhos acorreram e tentaram apagar o fogo, uma chama azul. E essa chama, ao contato com a mão de um dos vizinhos, simplesmente colou na mão como se a sua mão estivesse embebida em álcool. E por mais que eles jogassem água, parecia que a água ativava ainda mais o fogo. O fogo consumiu praticamente tudo e da senhora só sobrou um esqueleto enegrecido, cuja a mão e um pé acabaram se soltando. A cadeira onde ela estava ficou apenas levemente chamuscada. E daí você começa a pensar, como um fogo tão potente não queimou uma cadeira que é muito mais inflamável do que um corpo humano? O nosso corpo é combustível, mas é um combustível muito ruim. Nós não podemos nos incendiar porque não somos feitos de papel, ao menos não pegamos fogo tão facilmente. É como se, nesses casos da autocombustão espontânea, alguém tivesse ateado fogo num tronco de árvore com um palito de fósforo. E, mais uma vez, de onde vem esse fogo? Por que ele persiste? E para onde ele vai depois? E como ele consegue ser tão poderoso, chegando a possivelmente 1500 graus, a ponto de reduzir ossos a cinzas, que é a potência de um alto forno, enquanto ele não se espalha ao redor, o que indicaria um fogo muito mais suave. Todas essas questões têm sido feitas ao longo dos anos, desde que a autocombustão espontânea começou a ser registrada. Em 1927, o Dr. Richard, ele relata sobre um rapaz de 24 anos, muito alto, muito magro, que estava se queixando de dores nas mãos, dores muito fortes, a ponto dele urrar de dor. Os vizinhos acorreram ao ver o rapaz gritando e perceberam que chamas azuis saíam de suas mãos. Eles tentaram apagar, mas não conseguiram, e o rapaz jogavam água, mas também o fogo insistia. E quando ele colocava as mãos dentro da água fria, o fogo cedia. Porém, a água começava a esquentar. E assim que ele tirava da água, o fogo voltava. E este fogo saía das próprias mãos dele, não vinha de nenhum outro lugar externo. Eles embeberam a mão em lama de cuteleiro e o levaram para o médico, onde ele foi gritando de dor, e vapor e fumaça saíam das mãos enroladas em tecido e com a lama de cuteleiro. E lá ele foi tratado e 3 semanas depois se recuperou das queimaduras. Este foi um caso até raro em que as queimaduras de uma autocombustão espontânea não levaram a vítima à morte. A maioria dos casos não termina tão bem. A maioria dos casos termina, infelizmente, com o corpo reduzido a cinzas, um pedaço do corpo geralmente sobra,
intacto e como se tivesse sido praticamente cortado, nem está chamuscado. E o local onde a pessoa é encontrada geralmente está sempre um pouco chamuscado, não pega fogo em volta, em cortinas, livros, cadeiras, estofados, mesas, tudo que é muito mais combustível, simplesmente fica intocado até a cama ou cadeira ou poltrona onde a pessoa se encontra. O tipo de pessoa que é acometida por este mal também não tem uma lógica. Apesar de ter tido uma teoria há muito tempo, muitos anos, de que seriam pessoas que bebessem, várias pessoas que foram acometidas por isso não bebiam, não eram alcoólatras ou não estavam bebendo. Inclusive, hoje nós temos mais estudos sobre isso e nós temos casos em que alguém conseguiu testemunhar o início da combustão. Como foi o caso de Phyllis Newcomb, que estava num dance, numa danceteria, numa boate, no nightclub, em 1988, e se incendiou diante de uma multidão sem que ninguém conseguisse salvá-la. Outro caso muito intrigante é o de Maybelle Andrews. Maybelle Andrews estava dançando com o seu amigo Billy Clifford no nightclub e chamas azuis começaram a sair dos seus ombros, das suas costas e do seu peito. E por mais que ele tentasse apagar, essas chamas insistiam e começaram a consumir, pegaram nos seus cabelos. E Billy Clifford saiu bastante ferido tentando apagar as chamas da amiga e ela, infelizmente, já chegou ao hospital sem vida. Outros casos, a pessoa às vezes é queimada parcialmente, como é o caso, por exemplo, de um professor de matemática, que não se identificou, MH, da Universidade de Nashville, Tennessee. Ele voltava para casa num dia de inverno, em 1835, quando sentiu uma dor aguda na perna. E, de repente, ele viu uma chama de várias polegadas de altura surgir da sua perna. Ele começou a bater com a mão sem qualquer efeito. A chama realmente não sai, era uma chama insistente. E quando ele conseguiu isolar com a mão, ele conseguiu apagar a chama. Ele conseguiu ver um pequeno buraco na roupa de baixo, mas a calça ficou intacta. E esta queimadura levou um bom tempo para se curar. E agora nós pensamos, como explicar esse tipo de ocorrência? Nenhuma explicação científica, física, lógica, dentro das coisas que nós conhecemos, dentro da química, dentro da física, faz sentido e não se aplica nos casos que nós vimos. Inclusive, teve um caso em que um marido foi inocentado, ele quase foi preso, porque a esposa foi acometida pela autocombustão espontânea. E a polícia logo suspeitou de assassinato. Em 1725, a senhora Millet, esposa de um padeiro que se embebedava todos os dias, foi encontrada totalmente consumida pelas chamas, entre uma macera e uma salgadeira, que não foram atingidas pelo fogo. Dela sobraram apenas as pernas e algumas vértebras. O marido, claro, foi imediatamente enquadrado pela polícia, que percebeu que a empregada da casa era muito bonita. E ele foi condenado por assassinar a própria esposa. Felizmente, isso aconteceu em Reims, França. O assoalho estava um pouco queimado, 50 centímetros ao redor da esposa encontrada morta, mas a defesa do padeiro foi muito mais esclarecida. Pesquisou, encontrou o fenômeno da autocombustão espontânea e provou que ele não matou a esposa. Ele, apesar de ter sido condenado da primeira vez, foi inocentado na segunda. Infelizmente, tudo isso foi demais para ele, que terminou os seus dias arruinado no hospício. Esses casos são bem assustadores e eu sempre busquei uma explicação. Então, qual seria a explicação? Se nós não temos uma explicação do ponto de vista científico, médico, clínico, nós podemos buscar uma explicação dentro do mundo espiritual. Eu cheguei a ver algumas teorias falando que essas pessoas teriam sido
responsáveis karmicamente por efetuar mortes através do fogo. Mas a quantidade de pessoas que sofrem esse tipo de combustão e a quantidade de pessoas que com certeza já matou outras através do fogo, através das várias vidas, não bate. São muito poucas pessoas que são consumidas pelas chamas do nada. Ainda acontece, mesmo nos dias de hoje. Então, eu não acredito muito bem nisso. Mas eu acredito que possa haver um efeito no corpo sutil, no corpo astral da pessoa. O corpo astral, que é uma cópia idêntica à nossa. Quando nós dormimos, se o nosso corpo astral sai e o fio de prata que nos une se rompe, nós morremos dormindo. Então, muitas pessoas são atacadas espiritualmente enquanto dormem e acabam perdendo a vida sem nem saber por quê, mas porque o corpo astral delas foi atacado e perdeu a vida. Eu soube de um caso que aconteceu com um amigo de um ex-aluno meu há muito tempo, quando eu ainda dava aula de inglês, aulas particulares. Eu peguei a conversa, inclusive, depois me explicaram melhor, que a mãe desse menino, um adolescente, estava ligando para a mãe do rapaz que eu dava aula para contar, porque eles estavam muito chocados com o que tinha acontecido. Ele vivia relatando coisas que aconteciam enquanto ele dormia. E dessa vez ele contou que ele estava com muita sede, ele foi dormir com sede, e ele lembra que vagou, andou por um local até que ele encontrou, ele realmente morava numa área mais rural, ele encontrou um pasto, não, é um pasto que tinha um lago, e ele se deitou para beber água ali, e nisso veio um cavalo e pisou nas costas dele. E quando ele acordou, ele tinha as marcas de 2 ferraduras nas costas, como se realmente houvesse um cavalo em cima dele. Então, aquilo para mim foi muito emblemático, porque para mim era o corpo astral dele, ele tinha uma capacidade já aflorada de fazer viagens astrais e ele sofria os danos, como a maioria de nós sofre, no corpo astral, no corpo físico, ele refletia no corpo físico. Então, se essas pessoas foram atacadas no corpo astral através do fogo, seja através de uma magia, seja através de alguma outra forma desconhecida, o corpo astral pega fogo e o corpo físico responde de maneira idêntica. E é claro que ainda resta todas as perguntas. Não é um fogo normal, é geralmente um fogo, para alguns que conseguiram presenciar, um fogo azul, outros não relataram a cor, talvez fosse um fogo mais alaranjado, mais normal, mas é um fogo persistente. Então, da onde viria um fogo como esse acometendo o campo astral? Talvez essa pessoa estivesse numa outra dimensão, acontecendo alguma coisa com ela numa outra dimensão, num duplo dela. Gente, é muita coisa que a gente ainda vai ter que analisar, mas eu gostaria muito de saber o que você acha, se você tem uma teoria. A minha teoria é essa, a minha teoria é que essas pessoas sofreram algum tipo de ataque espiritual, mágico, místico, que foi direto no corpo astral delas. Como esse ataque foi feito, eu não sei, tá? Porque eu tenho 2 teorias dentro dessa teoria. Uma é que foi feita através da magia, e se você estudar um pouco a magia voodoo, você percebe coisas impressionantes que o voodoo pode fazer, coisas físicas, coisas de efeito físico. E a minha outra teoria é que elas podem ter, digamos assim, no mundo, numa outra dimensão, numa realidade paralela, no mundo espiritual, está sendo acometidas por um ataque, talvez até por uma criatura que a gente não conhece, e esse ataque reflete no corpo físico. Mas eu realmente é uma coisa muito louca para explicar. O que nós sabemos é que até hoje ninguém tem uma explicação para a autocombustão espontânea. Então, essa foi a Cesta de Mistérios de hoje. Espero que você tenha gostado. E se você tiver alguma informação ou alguma teoria sobre isso, eu vou adorar saber. Escreve aqui nos comentários e eu vou dar uma lida e responder. Um super beijo, até a próxima.